Simples Nacional híbrido ou regime regular, como preparar sua empresa para decidir o regime tributário a partir aí de setembro para efeitos em janeiro de 2027, já na preparação da reforma tributária. E se você ainda não sabe o que é reforma tributária, meu Deus do céu, você com certeza não me segue, ok? Porque já tem bastante tempo que eu falo sobre a reforma tributária. E para as empresas do Simples Nacional, vai ser o desafio à parte. Por quê, gente? Eu já quero começar pelo começo. Infelizmente, a grande parcela das empresas de Simples Nacional são muito bagunçadas. Ah, meu Deus, vou ser cancelada. Mas é verdade, gente. Infelizmente, muitos empresários levam a gestão do seu negócio de forma ainda muito irresponsável, por N fatores, mas um fator muito pontual é o fator comportamental, sem sombra de dúvida, tá? A negligência em manter a gestão desse negócio como prioridade. Se você não mantém a gestão do seu negócio como prioridade, sem sombra de dúvida, esse negócio não vai para frente. Por quê, Dani? Porque você não tem clareza daquilo que você está fazendo. Então, um ponto muito importante para a decisão do que você vai estar aí fazendo na reforma tributária com o seu negócio vai ser muito importante. E aí, gente, eu tenho visto o seguinte, em muitos posts aqui na internet, quando levanta a questão de Simples Nacional, a questão até do próprio MEI, a questão também das emissões de documento fiscal por parte dos profissionais autônomos, né, pelas pessoas físicas que ainda não se formalizaram, mas que prestam serviço ou fazem vendas de mercadoria. O que eu mais vejo nesses posts? Gente reclamando. Gente reclamando. É assim, gente, o jogo, ele é jogado. Não interessa se você gostou ou se você não gostou. A partir do momento em que uma lei é sancionada, nós precisamos seguir. E fim de papo, tá? Lá em 2023, quando estavam as conversas sobre reforma tributária, quando foi debatido, muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, não faziam ideia da hora do Brasil. Estavam vivendo as suas vidas, isso me deixava extremamente chateada, inclusive, porque a reforma passou e ninguém falou nada. Agora que a gente já tem uma lei sancionada, promulgada, a gente já tem as resoluções que nos dão aí um norte. Preciso dizer que ainda tem muita coisa meio no escuro, mas a grande parcela de como vai funcionar e operacionalizar a reforma tributária, ela já foi feita, ponto. Agora cabe a nós entender como que funciona e adequar os nossos negócios a essa nova realidade. Sentar e reclamar não vai adiantar nada. Então, quando eu paro assim para ver algum post na rede social, primeiro eu vejo muita desinformação. Então, tomem cuidado com as pessoas que vocês estão ouvindo aqui na internet sobre assuntos técnicos. Um cliente meu enviou uma postagem, né? Ah, você sabe sobre isso aqui? E aí eu fui olhar a pessoa, o arroba da pessoa que ele me enviou. Não era um contador, sabe? Não era nem advogada, era uma pessoa da educação e que estava espalhando desinformação na internet, o que não é nem um pouco legal. E, inclusive, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, a irmã tá passando vergonha no débito, no crédito parcelado no boleto. Então, tomem cuidado com quem vocês irão escutar. Se essa pessoa ela não está embasada em legislação, ela está falando que fulano disse, prestem atenção. Por quê, gente? Para que vocês não caiam aí no efeito manada. A contabilidade comportamental, ela traz luz aos nossos comportamentos em relação ao imposto, em relação à gestão de um negócio, a tudo que é concernente a documentos importantes que fazem com que a gente tenha clareza do negócio a qual a gente se propôs a
ter. E a grande parcela dos negócios no Brasil são pessoas que estão vendendo o almoço para comprar janta, gente. Então, assim, vamos ser também um pouquinho realistas no cenário econômico do país. Não tem ninguém ficando rico, não tem, ao contrário, as pessoas estão ficando mais endividadas e inadimplentes. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Serasa, o próprio governo que divulgou esses dados, né? As pessoas aqui no Brasil acham que jogar na Bet é investimento, então a gente tem um problema comportamental muito grande e que pode atrapalhar nessa decisão tão importante para as pequenas empresas no nosso país. Hoje a gente tem majoritariamente pequenas empresas que fazem a economia girar. A grande parcela das empresas no Brasil são empresas de Simples Nacional. É esse pequeno empreendedor que tem um sonho de crescer na vida. Mas, gente, crescer na vida em qual sentido? Porque não adianta você abrir um negócio se você não tem o básico do planejamento. Então, essa escolha entre vou me manter no Simples Nacional, vou optar pelo Simples Nacional em regime híbrido, pagando IBS e CBS por fora, ou vou migrar para um regime regular, ou para um lucro presumido, ou para um lucro real. Isso é uma decisão de extrema importância do empresário para com sua contabilidade, ok? É uma decisão que não parte do contador. Preciso dizer isso aqui. Não é uma decisão que vai partir do contador. O contador, ele vai direcionar, ele faz parte do time. Só que quem vai fazer vai optar por essa decisão é o empresário. Porque é o empresário que está lá dia a dia, tendo que fabricar as burocracias para estar passando a contabilidade. Se essa pessoa, por mais que seja vantajoso optar pelo regime regular, se ela não tem um mínimo de organização em sua empresa, hoje, a pessoa não consegue emitir nota de tudo que ela vende, ela não solicita nota das coisas que ela compra, ela não tem apenas uma conta bancária para ficar mais fácil, ela não tem gestão de programa de gerenciamento financeiro. Cara, essa pessoa ela vai migrar para um regime regular para poder ser multada de forma mais rápida. Eu sou uma pessoa muito realista no que tange dificuldade de planejamento, dificuldade de gerenciamento, do entendimento das regras contábeis, até porque o empresário não é contador e ele realmente não tem que ter clareza absoluta sobre isso, mas ele precisa ter processos importantes que vão montar estas informações para que a contabilidade possa trabalhar e que ele não seja onerado com multas, intimações e tantas coisas que hoje não é muito difícil saber. Então, gente, se você hoje, vou dar até um exemplo muito interessante, se você hoje é ainda MEI, mas já está saindo ali do valor do faturamento, já está caminhando para um desenquadramento, mais do que nunca, é importante você ter uma assessoria contábil, porque se você não tiver uma assessoria contábil, começa um negócio, você já vai começar falindo. É isso, gente. Eu não quero gastar. Não é sobre gastar, é sobre investir. Por isso que precisa do planejamento, porque esse custo de conformidade, que muitas pessoas ignoram, inclusive, o custo de conformidade, não coloca lá como um custo fixo da sua empresa, esse custo de conformidade, que é o quê? É o contador, é um advogado, dependendo da relação contratual que você tem, é uma assessoria jurídica. Aí a pessoa não tem assessoria jurídica, ela não tem assessoria contábil e ela não entende. Por quê? Porque ela não é contadora, caramba, ela não é advogada, não dá pra gente ser bom em tudo. Você tem que ser um excelente empresário, maravilhoso em gestão, um bom vendedor, inclusive, todos nós que empreendemos,
Mas entender de contabilidade é um contador, foi essa pessoa que estudou e continua estudando pro resto da vida, tá? Então, o que que... Tá bom, Dani, eu já entendi que em setembro, até setembro, né? É sobre isso, até setembro. Então, eu vou registrar a data. Nós estamos em 10 de julho de 2026. Até setembro, eu tenho que fazer o meu planejamento tributário, meu plano de negócio, pelo amor de Deus, gente, põe assim, ó, um post-it pela sua casa. Eu preciso ter o meu plano de negócio, porque senão esse negócio não vai pagar a minha vida e eu vou desistir em menos de 6 meses. Eu não vou aguentar o período da transição da reforma tributária. Por quê? Porque não se preparou, gente. Tem que estar preparado. Tem que ter uma dimensão do risco. Empreender risco. E no Brasil é extremamente arriscado. Principalmente com a taxa de juros do jeito que tá. 14,25%, gente. É interessante a adaptação hedônica, porque o ser humano, ele se adapta muito rápido para algumas coisas, não todas, mas para algumas coisas as pessoas se adaptam muito rápido. A gente está em 2026, uma taxa de juros de 14,25%. Vocês lembram quanto que estava a nossa Selic em 2021? Quem sabe, por favor, coloca aí no comentário. Toda vez que eu faço essa pergunta é interessantíssimo, porque as pessoas não conseguem mais imaginar um mundo com uma Selic a 2%. Gente, em 2021, a gente tinha uma Selic a 2%. A gente está em 26 com uma Selic a 14,25. Empreender no Brasil é extremamente arriscado. Exatamente, Alessandro, 2%. Logo, se eu entendo que é um risco, e eu entendo que a reforma tributária ela vai ter um longo processo de transição, eu preciso me preparar. E o meu planejamento, ele tem que alcançar 2033. Em todos os aspectos. Mas vamos lá, Dani. Mas o que eu preciso saber para tomar essa decisão junto à minha contabilidade a partir de setembro? Se eu vou me manter no Simples Nacional, se eu vou optar ali em... Não vou ficar no Simples Nacional totalmente, vou ir para um regime híbrido, ou vou optar pelo regime regular. Primeira coisa que eu vou explicar. Quando chegar em setembro, você que já é do Simples Nacional, você vai fazer o quê? Nada, você vai seguir sua vida. Eu vou continuar no Simples aqui e tá tudo certo. Você que agora do Simples Nacional recebeu um termo de exclusão do Simples, você precisa ficar ligado. Você que está em débito, precisa sim ir lá em setembro e pedir para poder continuar no Simples. Mas para que você, no caso a contabilidade, faça essa solicitação para continuar como Simples Nacional, não pode ter débito, tá bom? Não pode ter pendência. Então você que está no Simples, mas já recebeu o termo de exclusão, ou está com débito, corre, terminou a live, liga para a contabilidade, já começa a resolver a sua vida. Vamos fazer a estratégia de parcelamento, não sei, você não pode estar com débito para poder pedir para retornar para Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2027. Gente, isso é muito sério, tá? Muita gente tá comendo mosca em relação a isso. Não vai ter mais a opção em janeiro. A opção do Simples Nacional ou o retorno ao Simples Nacional vai ser em setembro, tá? Você simples, que tá bonitinho, tá sua CND tá saindo, eu vou continuar no Simples, não, você vai seguir com Deus, vai fazer outras adequações em relação à reforma tributária, mas você vai ficar tranquilo. Você que é simples e quer continuar como simples, mas já recebeu o termo de exclusão, precisa entrar em contato com a contabilidade. A contabilidade ela tem que solicitar o retorno ao Simples Nacional a partir de janeiro de 2027.
Você que entendeu que ficar no regime do Simples Nacional híbrido, que é o que, Dani? Vou pagar os tributos federais lá na mesma guiazinha e vou pagar IBS, CBS fora do Simples Nacional para conceder crédito integral ao meu cliente. Para que isso seja vantagem, até uma vantagem competitiva, precisa ter um estudo de gestão, gente. Não é nem um estudo tributário, para ser bem sincera, não. Porque se você hoje vende majoritariamente para pessoa jurídica, provavelmente ficar no Simples Nacional será aí talvez a derrocada do seu negócio. Ah, mas e talvez eu vou pagar mais tributo, porque a gente ainda não sabe a alíquota, tá? Até para que a gente consiga fazer, é interessante esse Jesus Cristo, até para que a gente possa fazer um bom planejamento financeiro, a gente vai ter que desenhar N cenários. Uma alíquota de 26,5%, uma alíquota de 28%, uma alíquota de 30%, ninguém sabe ainda, tá? Eu gosto de desenhar cenário maior de todos. Eu, inclusive, falo, desde 2023 eu falo com os meus clientes 30%. Por quê? Porque se for 26,5, tá todo mundo na festa. Se for 28,5, tá todo mundo na festa. Agora, quem desenhou 26 e foi 28, vrau, se lascou. Quem desenhou 28 e foi para 30, se lascou. Então, pensa assim, vou majorar tudo em 30%, porque aí se for menos, eu tô alegre, tá? Moisés, mudamos de regime em janeiro, me pegou de surpresa. Porque foi desenquadrado do Simples? É aquilo, gente, não pode ficar comendo mosca. Se você já recebeu um termo de exclusão do Simples Nacional, precisa solicitar o retorno. Não pode comer mosca. Gente, porque uma comida de mosca é assim, é a falência de um negócio. É a falência de um negócio. E uma coisa que eu sempre falo, eu acho até, pra mim é hoje eu coloco como uma responsabilidade profissional. Empreender não é para todo mundo. Não abra um CNPJ, um negócio para tentar nada. Se você observa que o seu planejamento você não vai conseguir levar aquilo, vá para CLT, gente. Eu vou, gente, aqui no TikTok, eu vou só finalizar a aula, depois eu fico aqui tirando dúvidas de vocês, tá? Aí vocês aguentam um tiquinho aí que eu já vou responder as dúvidas. Se você vende majoritariamente para empresas, e inclusive eu tenho orientado aqui, eu não tenho, a maioria dos meus clientes vendem para consumidor final. E eu tenho alguns que fazem para pessoa jurídica, e aí é uma atividade muito, muito particular, muito peculiar, e onde eu falei, ó, você vai ter que entrar em contato com o teu fornecedor e negociar com ele. Por quê? Se eu estou no Simples, vou permanecer no Simples Nacional, eu tenho alguns clientes de pessoa jurídica, eu posso conceder o crédito no proporcional ali da guia do Simples, tá? Se eu vou para regime híbrido, aí eu vou poder me creditar e vou poder conceder o crédito integral. Agora, se eu faço um estudo e eu observo que o melhor para mim é ir direto para um lucro presumido, por exemplo, então, é assim, volto. O regime regular, quando você vai optar por um lucro presumido ou um lucro real, a pessoa tem que ter dimensão de que o nível burocrático é infinitamente maior, o custo de conformidade é maior, pode ser sim mais vantajoso tributariamente falando, e aonde o empresário ele precisa ter a dimensão do custo por inteiro, porque dinheiro, gente, é uma moeda de troca. É uma moeda de troca de quê? Do seu tempo. Se você vai para um lucro presumido, a contabilidade vai ter que cobrar mais caro, porque é muito... tem outras obrigatoriedades, tá?
outras obrigatoriedades e onde sim precisa ser a cobrança maior, porque o risco é maior, obviamente, tá? Para além disso, o seu tempo para cumprir com essas obrigações. Então, às vezes a pessoa vai ter lá no financeiramente falando, eu vou ter um desconto de 3 mil reais no mês. Tá, mas aí você vai gastar 100 horas a mais para poder manter tudo em ordem. Vai valer o seu tempo? São perguntas. Vamos tomar cuidado com valores monetários puros. Você vai ter uma economia de 30% no seu imposto. Quem nunca foi abordado por essa galera aí? Que, você vai ter Tá, mas e qual vai ser o custo de conformidade? Tá bom? É importantíssimo você analisar esses cenários. 3 pontos que são tiro no pé de toda pequena empresa no Brasil. E eu te falo que são, até hoje, eu vi pouquíssimas empresas que conseguem levar isso de uma forma muito boa. Que é o quê? Fluxo de caixa. Na realidade, começa com a precificação, que é o tiro no pé dos pequenos, precificação, margem de lucro e o fluxo de caixa. Precificação, margem de lucro e fluxo de caixa. Como é que tá aí a sua precificação? Se você nunca parou, sentou para analisar, aí, gente, não é uma planilhinha de Excel, mas antes do Excel papel e caneta na mão, cabeça, sentar e pensar. O que eu vendo? Para quem eu vendo? Vai anotando isso aí, tá, gente? Isso é estratégia. Quanto eu compro qual é o meu custo efetivo? Mas eu não entendo de matemática. Não precisa não, filho. Não precisa. Ainda mais com a inteligência artificial. Hoje em dia, uma pessoa que vem pra mim e fala, eu não entendo de matemática. Mano, mas você não precisa. Tem a inteligência artificial. Até aquelas que você não paga, elas são extremamente eficazes. Faz um brainstorming lá no chat GPT e ele vai te fazer pensar. E é isso, gente. Fazer pensar. É muito interessante hoje em dia que as pessoas elas estão com preguiça ou procrastinam pensar. Para você ter um negócio que vai crescer, você precisa pensar. Pensar no que você quer para sua vida, do que você quer para esse negócio, as pessoas que você quer fazer relação de trabalho ou de emprego, seus stakeholders. Quem são essas pessoas? Quem você quer fazer negócio? A pessoa ela não senta para pensar, ela vai o quê? Quebrar. Quem não senta para pensar quebra. Fim de papo. E quebra em todos os aspectos da vida. Porque a gente não abre um negócio por esporte. A gente abre um negócio para realizar sonho, gente. A gente abre um negócio para dar um futuro melhor para os nossos filhos, para quem é mãe, para quem é pai. E a gente nem quer saber se a gente vai ajudar a sociedade. No fim do dia, se você abre um negócio e paga seus impostos em dia, você contribui com a sociedade. Mas, sinceramente falando, não sei vocês, minha prioridade é sustentar os meus filhos e poder ter uma vida tranquila. É para isso que a gente abre um negócio. Então, se você não tem ali o básico do autoconhecimento, sinceramente falando, o teu contador, ele vai te ajudar até a página 2. Por quê? Porque você não está se ajudando, como é que o contador vai te ajudar? Uma semana você quer empreender numa coisa, na outra você empreende outra, na outra você tá mais perdido que segue em tiroteio. Vai dar certo? Não vai. Vai ser só viagem na maionese. Então, não tenha preguiça ou não procrastine. Escolha o que você quiser, o termo. Não procrastine sentar e pensar qual vai ser o futuro da sua empresa. Se você, assim como eu, empreende para pagar as contas, qual vai ser o futuro da sua vida? É sério isso, gente?
Porque isso não pode ser uma brincadeira, como se vai aparecer um ser mágico, um salvador, para resolver teus problemas. Queridos, amados, não vai. Aceita que dói menos. Precificação, margem de lucro e fluxo de caixa. A grande parcela das empresas não tem fluxo de caixa. A grande parcela das pessoas no Brasil não tem reserva de emergência. Qualquer coisa que acontece deixa a pessoa caída no chão, deitada em posição fetal. Por quê? Porque deu ruim. Não se blindou no básico de uma reservinha financeira. Muitas empresas no Brasil quebram porque abrem um negócio no período bom da economia. Vou dar um exemplo muito tranquilo. A pessoa foi lá e abriu um salão de beleza. Abriu em agosto, que começa ali a aquecer. Aí chega outubro, novembro, dezembro, venda, todo mundo quer ficar bonito, 13º, antecipação de 13º, tem dinheiro na economia. Quando chega janeiro, fevereiro e março, deu ruim. Aí a pessoa ela não entendeu como que funciona o jogo do negócio que ela escolheu e acontece o quê? Quebra. Por quê? Porque não fez fluxo de caixa para aguentar os períodos de baixa. Na contabilidade, por exemplo, a gente é o contrário. Começa a melhorar quando vem janeiro, porque aí muita gente foi desenquadrada, aí muita gente precisa mudar de regime. A janeiro até maio é ótimo para fazer renda extra. Depois o trem fica assim, vai... Novembro e dezembro tá todo mundo gastando com salão, com roupa nova, com tudo. Contabilidade, coitada, fica assim, jogada as moscas, não faz uma grana extra. Se não entender que precisa do dinheiro lá do início do ano para compensar o final, quebra. Mas por que isso é injusto? Não, mano, é tu que viajou na maionese. Como que tá a sua precificação? Você tem clareza dos seus custos? Como que tá a sua margem de lucro? E como que está o seu fluxo de caixa? E, gente, o fluxo de caixa, a partir de 2027, ele será extremamente importante. Principalmente quando, de fato, vier o split payment. Quando vier o split payment, e assim, a gente tem regulação até a página 2, tá? Ainda é uma coisa que está muito no escuro, mas em via de regra é o seguinte: o valor do imposto ele já vai direto para o governo e você só vai receber o seu valor ali líquido daquele produto ou serviço que você está prestando. Hoje não é assim que funciona. Os impostos são embutidos no valor do produto ou do serviço que você vende. Você fica ali rodando com aquele dinheiro um mês e só no mês seguinte você paga o tributo. Isso quando você lembra de tirar esse valor de cada venda, né? Enfim. Tá pronto para hoje? Vamos supor se fosse hoje. Você fez ali a venda de R$100. Suponhamos que 6% já vai direto para o governo e você só vai receber o líquido. Você tá pronto para isso? A Alessandro colocou, evita calote de imposto. Mas não era para ninguém dar calote de imposto. No dia que ser caloteiro é legal, eu mudo meu nome. As pessoas estão viajando na maionese e invertendo coisas importantes. Ninguém tem que ficar dando calote em ninguém. Ninguém tem que ficar não pagando tributo. O tributo é simplesmente obrigatório, desde que o mundo é mundo. Se o próprio Jesus falou, dai a César o que é de César, quem sou eu, mera mortal, falar alguma coisa fora disso? E vamos tomar cuidado com os vieses. Por favor, psicológicos. Porque isso é injustiça. Porque sonegar no Brasil é legítima defesa. Não, mano, sonegar é crime, fim de papo. Vamos ter a dignidade de deitar a cabeça no travesseiro e saber que fez a sua parte. E é isso. Agora, uma coisa que eu sou contra e que eu vejo muito é gente pagando a mais porque não tem planejamento. Aí, gente, desculpa a expressão, mas é burrice.
Ou a pessoa que só paga atrasado, que tá dando multa pro governo, pra quê? Isso eu sou contra. Eu sou contra quem não faz planejamento tributário. Famílias que não fazem planejamento tributário. Eu tenho clientes aqui que diversas vezes, toda vez que eu vou fazer declaração de imposto de renda, eu falo, cara, você precisa sentar com seu esposo e fazer um planejamento tributário de vocês. Vocês estão dando dinheiro pro governo à toa, sem necessidade. Sem necessidade. Então, assim, calma. Pagar o tributo é obrigação de todo mundo. Pagar a mais é burrice. E é isso, gente. Ok? Outro ponto muito importante que precisa observar: qual é o perfil dos seus clientes? Você vende majoritariamente para consumidor final? Ou você vende majoritariamente para pessoa jurídica? Ou participa de licitação? Lembra de sentar e pensar? Você vai ter que pegar ali o papelzinho, pipipi, e ó, eu participo de licitação. Qual a quantidade dessa fonte de renda? Vamos supor que você majoritariamente venda para consumidor final. Logo, se permanecer no Simples Nacional puro, vai ser mais interessante em termos burocráticos. Mas, de vez em quando, você participa de licitação. Pode ser que você não consiga mais ser competitivo para participar de licitação. E aí, o que você vai fazer? Não vai ficar mirando em licitação e vai mirar em vender mais para consumidor final. Então, essas questões, gente, aí já não é nem uma questão contábil, é uma questão estratégica, entende? Estratégica, de estratégia. Por quê? Para você saber como que vai funcionar essa parte do creditamento, e aí volto, você vai manter-se no Simples Nacional normalmente. Você não tem direito ao creditamento daquilo que você compra, ok? Porém, você pode conceder crédito, sim, num proporcional menor, ok? Lá no proporcional que é pago, efetivamente pago, na guia do Simples Nacional. E, gente, vou bater na tecla de que eu esqueço desse detalhe, né, que a gente tem que ficar falando até o povo entender. As notas fiscais serão a parte mais importante da empresa. Se você fizer uma nota fiscal de forma errada, pronto, lascou. E lasca para todo mundo, para você, para quem você emitiu a nota, e vai fazendo um samba do crioulo doido aí, o efeito cascata. Lembrando que a reforma, para você que ainda tá meio viajando na maionese, ela muda completamente o cenário. Que, primeiro ponto, ela vem para trazer neutralidade. Neutralidade é para que a gente não fique somando e acumulando tributos. E um ponto isso assim vai ser um ponto muito complexo, que é o princípio do destino. Você que vende na internet, por exemplo, eu vendo para o Brasil inteiro. Cara, você vai ter que observar como que você está fazendo o cadastro desses seus clientes. Por quê? Porque agora que eu digo, a partir de janeiro de 2027, o pagamento do tributo, ele vai se dar no destino, no consumo efetivo. Não, Dani, eu sou um salão e eu tenho um espaço físico meu. Ótimo, você vai a pessoa vai até você e vai consumir ali naquela região. Município e estado, para pagar o quê? O IBS. Agora, se você é uma pessoinha que vende um produto para várias regiões do Brasil, vai ter que ficar ligado nas alíquotas das várias regiões do Brasil. Porque o IBS, ele é um... para além, tá, gente? Esse IVA, para além de ser dual, CBS, IBS, o próprio IBS, ele vai ser um proporcional para o município e um proporcional para o estado. Então, você vai precisar saber quais são as alíquotas de destino. Ok? Lucas, para quem vende na Shopee, Mercado Livre, sim, senhor.
Agora, se você for uma pessoa que é afiliada, aí já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, entre aspas, né? Vamos supor, eu sou afiliada à Shopee, a Shopee me paga. Onde que é que a Shopee se encontra, tá? É para aquela pessoinha que te pagou, visto que é majoritariamente ali online, é para aquele estado e aquele município de destino, tá bom? Olha, que pergunta maravilhosa. Cristina, isso pode mudar depois das eleições? Não, não vai mudar, gente. A reforma tributária, ela não tem volta. Por que ela não tem volta? Porque ela é uma emenda constitucional. Qualquer político que falar que vai colocar um IVA 20% no ano que vem e falar que vai fazer uma nova reforma tributária, essa pessoa, ela não merece nem o seu voto. Não merece seu voto, porque ela tá falando merda. Uma emenda constitucional, para você passar uma PEC, não é tão simples. Você precisa ter muitas assinaturas, o rolê é diferente, tá? E para diminuir o IVA para o ano que vem, não vai poder. Por quê, Dani? O IVA, a alíquota do IVA, aí é pela lei, tá, gente? Quem vai estar determinando é o TCU e o Senado. Lá para setembro, tá? Então, setembro, a partir de setembro, é bom todo mundo ficar meio ligado. Todo ano o TCU vai fazer uma conta, vai passar para o Senado, e é o Senado que vai bater o martelo em relação à alíquota. Então, o presidente, ele vai ter zero poder no fim do dia. Principalmente para o ano que vem, tá? Gente, é inviável uma redução tão drástica de tributo para o ano que vem. Então, qualquer político que meter essa, saiba que ele é mais picareta do que tudo. E aí você vai votar em gente picareta? Tu que sabe, tá? Olha que legal, o Lucas está perguntando, você acha que essa nova forma será melhor que a atual? Então, gente, a reforma tributária, ela vai ser o seguinte, vai ficar ruim, vai ficar ruim, vai ficar ruim até ficar bom. Mas quem vai se lascar mais? É assim, sendo bem honesto, são as contabilidades. Porque no fim do dia, vou dar um exemplo. Se um empresário vai lá e opta pelo regime regular, até 2032 vai ser os impostos federais, ICMS, ISS, IBS, CBS, concomitantemente. O IBS ele vai aumentando a alíquota e o ICMS e o ISS vai diminuindo até 2032. Aí, em 2033, o cenário fica como? Aí é maravilhoso, gente. Mas até 2033 vai ficar ruim, vai ficar ruim, vai ficar ruim até ficar bom. Qual que é o lado bom da reforma tributária? Porque, gente, apesar de todo o desafio, vai ser positivo se os cidadãos do país pararem de ficar terceirizando responsabilidade. Sejamos adultos. Só vai ficar pior se ninguém fizer nada. É isso, vai ficar pior se você quiser que fique pior. Porque pagar tributo vai ter que pagar. Vai acabar, não totalmente, porque a gente vai ter que ver como é que vai rolar de fato. Mas essa guerra tributária que a gente tem, isso vai descontinuar. Então eu vejo coisas muito positivas, sim. Mas o que eu observo é que o brasileiro, em geral, não tem comportamento de empresário. Quer empreender, mas não tem comportamento de empresário. Não tem planejamento. Tem uma mentalidade extremamente enrijecida no que tange imposto. Fica esperando um Salvador vir. Não vai vir um Salvador. Sabe? Não vai vir. É você que vai ter que se salvar no fim do dia. Tendo clareza do cenário econômico mundial, gente. Isso não é exclusivo do Brasil. Nós acabamos de passar por uma pandemia. É interessante que o povo parece que meio que teve uma memória seletiva. Esqueceram da época da pandemia. A gente vive o efeito da pandemia.
O mundo parou. Então não é uma coisa que se conserta de um dia do dia para a noite. Entendam que a reforma, ela tem sim, ela tem que melhorar ainda em alguns aspectos operacionais. Mas no meu ponto de vista, o maior desafio que a gente tem, sem sombra de dúvida, é o comportamento do brasileiro. O analfabetismo funcional, a rigidez cognitiva, a prioridade. Qual prioridade? A pessoa tá ali vendo Virgínia, mas não tem capacidade de estudar o básico da reforma tributária. Você que tá aqui comigo, parabéns. Isso quer dizer que você prioriza coisas importantes. E eu tento ser bem didática aqui, tá? Mais didática que eu posso. De vez em quando eu levo um esporro aqui, porque eu estou tentando falar de uma forma mais coloquial. Se você quiser que eu fale difícil, eu falo. Mas aí você não vai entender nada, não vai adiantar. Então, qual é o nosso maior problema? É aqui, ó. É o comportamento. É pobreza de espírito, como diria minha avó. Não é pobreza de dinheiro, não, gente. Que a gente pode até não ter dinheiro, mas não pode ser burro. Minha avó dizia isso pra mim, desde pequenininha. Desde pequenininha, ela falava, minha filha, a gente pode até não ter dinheiro, mas não pode ser burra. A gente pode até não ter dinheiro, mas tem que ter classe. Eu não gosto de entrar na vibe política, tá? O que acabou com o Brasil é o PT. O que acabou com o Brasil é a inércia da população. Ponto. O que acaba com você é a sua falta de planejamento. Não interessa quem vai estar lá governando. Se você não governar a sua vida, não vai dar certo. E eu já passei, eu sou velha de guerra, eu já tô nos meus 40 anos. Eu já vi muita coisa. Eu vivi várias trocas de moeda. Eu vivi a hiperinflação. Eu vivi várias coisas. E me mantenho. E vai vir outro governo. E vai vir outro. E eu já sei que pelo menos 10 anos vai ser muito complexo. Então, o problema é, você está governando a sua vida? Você já tem hoje a clareza de qual tipo de tributação você vai escolher no seu negócio? Porque não vai vir um governante e escolher por você. Ah, faz isso aqui que é melhor? Não, meu querido. É sentar o rabinho e pensar o que você quer para sua vida. É pensar o que quer para sua vida. Precisa simular regimes. Ah, hoje eu como Simples Nacional, o que eu tenho de custo de conformidade? O que é custo? Meus custos efetivos. Eu tenho sistema para fazer emissão de nota fiscal? Ah, eu não tenho. Ah, e se eu for optar, se eu continuar no Simples Nacional, quem eu vou perder de venda? Você tem que parar para pensar. E isso, gente, a contabilidade pode te ajudar. Mas isso é papel do empresário. Para se manter em Simples Nacional, não pode ter débito. Não pode ter débito. Se você não está conseguindo pagar o tributo, é porque você não tem planejamento. Não tem planejamento. Ah, mas chega na sexta-feira, eu quero viver o eu mereço. Meu amor, o eu mereço na sua vida tem que ser construir um futuro melhor. E cabe dentro do momento do seguinte, eu adio recompensa. Não, eu não vou gastar nada agora. A gente vai ter 5 anos para frente extremamente difíceis. E não interessa quem vai ser eleito. Seja direita, seja esquerda, o caminho que a gente está tomando é um caminho que não tem volta. É recessão. A recessão, eu falo sobre ela desde 2020, final de 2020, quando veio a pandemia, eu já desenhei todo o cenário da minha vida, do meu negócio. Por quê? Porque eu tinha clareza de que 5 anos para frente, tudo bem que em 2020 eu achei que a pandemia ia acabar em 20. Aí quando chegou 21 que teve de novo, eu falei, lascou. Agora eu vou ter que aumentar mais uns 2 anos para frente. Eis que a gente chega basicamente na recessão. Não tenho orgulho nenhum de falar nisso,
Porque eu confesso que eu gostaria muito de estar errada em várias coisas que eu desenho de planejamento. Mas até o presente momento, infelizmente, todos os cenários que eu desenhei em termos negativos aconteceram. Obviamente que todo cenário caótico existe oportunidade, e eu vivo falando com os meus clientes, vivo colocando na comunidade que a gente tem várias oportunidades que a gente teve ao longo desse processo, gente. Muitas oportunidades. Mas o caos que traz as oportunidades, ele só vai se desenhar para quem estiver ligado. Para quem entender a teoria do caos. Até para que você possa saber se realmente empreender para você, gente, com muita tranquilidade no coração, sabe? Vai se capacitar, vai fazer um currículo e vá trabalhar de CLT, cara. Observe como que é a sua vida. Eu não tenho como falar de questões absolutamente técnicas. Simples nacional. Eu posso explicar aqui para você o que é o simples híbrido, regime regular, quando você vai fazer a opção de 1º a 30 de setembro, causando efeito de janeiro a junho, e quando chegar março, você pode fazer a opção para julho até dezembro, mudando o regime. Eu posso trazer todas essas questões técnicas para vocês, mas eu não tenho como anular a questão comportamental, porque é aquela expectativa versus a realidade. A lei no papel é maravilhosa, mas na hora que vai colocar para jogo, meu Deus do céu, esbarra no comportamento. Esbarra no comportamento. E empreender, gente, ele traz à tona muitos sentimentos, muitos vieses. Um viés muito comum, mais comum do que todos, já partindo para o encerramento daqui da live aqui, aula, e vou ficar aqui com vocês no TikTok, é procrastinação. Você tá aqui comigo e já tem um tempão que eu tenho feito live falando sobre o tema da reforma tributária, que você tem que planejar, Tem gente que já assistiu 200 lives minha e até o presente momento não fez o planejamento. Tem gente que comprou meu kit de planilha, teve a capacidade de falar isso na minha frente. Eu comprei o seu kit de planilha. Que bom! E aí, já preencheu? Não preenchi. Eu falei, vou dar na tua cara. Porque a pessoa tava na minha frente, né? Então eu tinha como dar na cara da pessoa. Eu falei, do que adianta você comprar as minhas planilhas se você não vai preencher? Tem que preencher a planilha. A planilha é uma excelente ferramenta para você saber, inclusive, se você vai ficar no simples, se você vai pro regime híbrido. Por quê? Você tem que saber quanto que você precisa que esse negócio te pague. Você não sabe quanto que precisa na sua vida, como você vai saber o que precisa na sua empresa? Oxe! Não, mano. Tem coisa que eu leio, eu gostaria de desler. A minha planilha é uma oração e pedir sabedoria a Deus. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Você vai pedir sabedoria a Deus, amor, e vai preencher a planilha, porque ele não vai sair lá do céu para fazer aquilo que você precisa fazer. Números. E você pode pegar a Bíblia de cabo a rabo. Pode pegar a Bíblia de cabo a rabo. Não tinha essa ignorância de achar que magicamente as coisas vão acontecer. É muito sangue, suor e lágrima. Sangue, suor e lágrima. E eu te falo que eu já li a Bíblia, já não sei nem quantas vezes, ao longo de, 25 anos. Todo santo dia eu leio a Bíblia. Todo santo dia. E até o presente momento eu entendi o seguinte: é sangue, suor, lágrima e honra. Se você não preencher o básico de uma planilha de Excel, inclusive no fim de semana eu fiz um curso, e aí o professor falou assim, tem uma ferramenta que é a ferramenta das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Sabe qual que é? Aí todo mundo assim, esperando, né, pra saber alguma coisa absurda. Excel. Nada ganha do Excel. Até o presente momento, nem as inteligências artificiais. E eu digo, eu sou uma pessoa que eu uso
e gosto e pago, inclusive, invisto. Mas aí teve um dia que o ChatGPT falou assim: Dani, você precisa sentar e produzir todos esses artigos. Ele foi listando agora, você precisa sentar e fazer. E aí depois você volta aqui que eu te ajudo a subir na plataforma. Mano, se a própria inteligência artificial vira e fala, então, agora você precisa sentar e fazer. Um outro ponto que eu vejo muito é a reclamação. Ai, Dani, mas... Ok, gente, tem coisas na vida que a gente acaba reclamando. Reclama, mas agradeça por 3 coisas. Reclame e agradeça por 3 coisas. Que é o viés do status quo. Ah, mas sempre foi assim. Ah, eu não queria que mudasse. Ah, agora eu não quero sentar. E fica essa... Aí junta tudo. É a procrastinação com viés do status quo e um senso de injustiça que chega assim, chega a ser chato, porque a pessoa fica burra. Ela entra num campo de escassez psicológica que ela não quer mais enxergar nada. A pessoa pode estar mostrando uma planilha de Excel aqui para ela que ela simplesmente ignora e fica com esse hiperfoco. Ai, porque o problema é o governo. Ai, porque teoria da conspiração. A pupila chega de lata, assim, a pessoa meio que fica... Eu aposto que vocês já conversaram com pessoas assim. Eu confesso que presencialmente eu nem falo nada. Por quê? Porque ela não vai ouvir. Sabe? A pessoa não vai ouvir. E o que que precisa? Precisa fazer o básico, melhorar a alimentação, fazer exercício físico, dormir e ir pra terapia. É sobre isso. E talvez precise de alguém virar e falar assim: nossa, mano, tu é chato, sabe? Ontem a minha filha... Vou contar uma experiência que é uma coisa que eu ensino aos meus filhos. Minha filha foi reclamar do pai, nananana, caixinha de fósforo. E aí eu falei: minha filha, se você não falar isso pro seu pai, ele não vai saber que ele tá te deixando triste. Fale com o seu coração. E aí você vai dar a oportunidade para a pessoa mudar. E se ele não mudar? Mas aí você já sabe que ele é uma pessoa que você não tem que contar. E fim de papo. Porque se ele sabe que tá te deixando triste e ainda assim ele insiste na tristeza, não gaste sua energia. Aí ela foi, gravou um áudio. E aí ele foi e pediu desculpa. Eu achei nobre. Que eu tento ser justa, tá, gente? A pessoa pode ser uma pessoa escrota. Mas... neste momento pontual, e ela foi e falou assim: mãe, ele respondeu. Eu falei: tá vendo? Já pensou se você não tivesse falado que você estava triste? Ele ia continuar fazendo coisas pra te deixar chateada. Por quê? Porque a pessoa não sabe. Então, se você tem um coleguinha que é pentelho, que fica nessa doideira, ai, porque é minha planilha a oração, ai, porque é o governo que é malvado, ai, por quê, a pessoa, ela, né, aquela pessoa, fala que a pessoa tá chata, ai, fulano, entendeu? Ah, beleza, o governo é malvado, a planilha é tua oração, mas vamos fazer o quê? Igual gente adulta, vamos fazer o quê? O que vamos fazer em relação a isso? Vai ficar sentando, chorando, se lamentando? Ou vai fazer alguma coisa para mudar a sua vida, a sua história? A sua vida, que ela é sua e você só tem direito a uma. Nós vamos passar 10 anos caóticos. Caóticos. Economicamente falando. Você vai conseguir, você vai esperar 10 anos passar para se movimentar? Se eu esperar 10 anos passar, eu vou estar com 50. Eu vou estar com 50 anos, cara. Não dá pra você esperar passar a tempestade pra conseguir viver. Não, a gente vai ter que ser resiliente. E observar no caos. E é muito interessante, gente. No caos é o seguinte. Enquanto choram, outros estão vendendo lenço. Eu gosto de dizer o seguinte. Como eu sou uma pessoa muito empática, eu choro com fulaninho... e vendo o meu lenço chorado pra ele, entendeu? Não vou dizer que eu não vou chorar. Eu choro também, mas eu vendo o lenço assim mesmo. Eu vendo o lenço chorando. tá difícil, tá, mas aqui 10 reais.
A gente chora e vende o lenço. Eu não sei vocês, mas eu aprendi que se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer. E isso é um motivo de honra, inclusive. Eu tenho o meu trabalho como algo honrado. Você tem o seu trabalho como honra? Se você tiver o seu trabalho como honra, logo você vai querer fazer tudo da melhor forma possível, da forma mais correta possível. Se você não tem uma boa assessoria contábil e empreende, eu digo para você o seguinte: inclua esse custo de conformidade no seu planejamento e tenha uma consultoria contábil. Você que ainda é MEI, coloque no seu custo de conformidade pelo menos uma consultoria contábil financeira de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Tem várias contadoras que prestam consultoria por hora. Você vai lá, coloca suas... Eu trabalho dessa forma. Você manda as perguntas e eu respondo e é um valor de hora, X. Agora, você que é já uma empresa que é obrigada a ter contabilidade, cuidado com a contabilidade puramente digital, gente. Que você não paga ali o valor extra para ter o acompanhamento. Inclua esse custo de conformidade. Para quê, Dani? Para que você possa avançar. E sozinho, gente, a gente não avança. Você, assim como eu, não é obrigado a saber tudo. Eu sou muito boa na parte contábil, eu sou muito boa na parte de planejamento, tanto da educação financeira pessoal quanto da parte tributária. Mas não sei toda a parte contábil de todos os tipos de empresa. Não sei. Por quê? Porque é impossível saber. E aí eu tenho que ter dignidade suficiente de falar assim, ó, essa minha colega aqui, ela é especialista nesta área. Essa área não é de minha especialidade. Eu sou da parte de prestação de serviço e planejamento. Tanto planejamento empresarial quanto planejamento pessoal. Desenhar cenário, isso é comigo. Comportamento, vieses. Você talvez seja uma cabeleireira e você tem que ser a melhor cabeleireira. E aí você precisa ter uma boa equipe de gestão. Mas, para além disso, se você é o dono de um negócio, o básico de gestão você precisa ter sim. O básico de gestão você precisa ter. Não, porque, não sei vocês, mas eu ouvi desde que eu era criança, que o que engorda o gado é o olho do dono. Se o dono não sabe daquilo que está fazendo, você pode ter certeza absoluta que esse gado vai ficar magro. Isso se não morrer. Show? Então, faça o seu planejamento para que a partir de 1º de setembro a 30 de setembro, você pare e pense, vou continuar como Simples Nacional? Vou fazer a opção do regime híbrido? Ou vou totalmente sair do Simples e ir para um regime regular, seja optando pelo lucro presumido, seja optando pelo lucro real, pagando IBS, CBS no regime regular? Para que você possa, de fato, saber, é importante fazer um planejamento tributário. E é isso, pessoas. A live fica salva e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Na semana que vem, eu vou estar falando a parte... Gente, semana que vem, 17 de julho, a live vai ser para falarmos sobre as competências importantes de comportamento para que você sobreviva à reforma tributária. Você o quê? Você, o seu negócio. Que é isso, gente? Se você tem um negócio e ele fica em débito, é você que tem que pagar esse débito. Não sei se eu te contaram, tá? Mas o seu CPF corre o risco de ser cancelado. Quais as competências comportamentais é importante para a gente poder empreender? Canal do YouTube é Dani Dornelas Contadora. Só basta colocar Dani Dornelas Contadora, que aí é YouTube, é TikTok, é tudo usando esse nome. Então, aqui Instagram, beijo. Fica aí, galera, que agora eu vou